A gente tem aqui a nossa arca e ela é dividida, né, em vários pontos. Ela tem um humano, um ponto humano, a parte humana, ela tem a parte animal e ela tem onde era jogado os lixos, né, os dejetos, animais, tudo que existia. A arca, uma, ela tinha aqui uma medida, tá vendo? Então, a medida dela é que ela tinha 30 de altura, não é? Ela tinha 300 de largura e ela de comprimento e ela tinha mais 50 de largura, ou seja, era uma altura, um comprimento, né? A gente está lembrando da letra lâmide, não está? Da nossa aula lá, lembra? Quem anotou lembra que a letra lâmide ela é a única letra que vai acima das outras letras, é a única que pode ir lá buscar a divindade. Então a gente fez um estudo sobre isso e vimos aquela árvore sefirótica. Eu não sei se a gente fez essa aula quando estava lá tendo a festa, né? Então ela vai dividir ali 30, um espaço de 30. Essa lâmina é exatamente aquela distância que tem ali entre as três sefirotes superiores e as sete inferiores. Então a gente está começando a ver que agora a nossa arca ela está começando a mudar um pouco do contexto do que nós imaginávamos que ela era, né? Ela tinha realmente uma, uma largura, um tamanho, né? E aí o que que acontece? Se a gente pega, né? E a gente pega, vamos fazer uma somatória básica aqui. A gente tem 300 vezes 30, né? Vamos cortar o zero, vai dar 3 vezes 3, né? Vai dar 9, que tá falando de alguma coisa muito importante. Mas se a gente soma 9 por 5, que é 50, eu tenho 45, que é exatamente a somatória de Adão, não é isso? O nome Adão, Aleph, Dalet, Mem, me dá 45. Olha que coisa incrível. Então, eu estou vendo aqui na arca uma codificação muito legal, que está falando que a arca ela vai percepcionar alguma coisa e ela vai se envolver com algo. Quando eu reorganizo a letra, eu tenho o quê? A palavra Lachon, tá vendo? Maré, ô, Oi, eu pode já ia falar. perguntar se essa palavra era Lachon. Ah, sim, é Lachon. Então, o que é Lachon? Lachon é idioma. Nada mais e nada menos do que idioma. Não teve arca nenhuma, não teve dilúvio nenhum. Já é provado por vários cientistas que é impossível todo o globo ficar cheio de água, né? Não tem como. E tudo isso é uma metáfora para a Torá. Aquilo que vai acontecer com você durante o ano em estudos de Torá, qual o nível que você chega, qual o nível que você não chega, o que, que você vai aprender, o que, que você não vai aprender, né? Por isso que Lachon, está falando de boca, também vai falar do artesanato da boca, tá vendo? Então a gente tem aqui, ó, as letras que são culturais, ó, Aleph, Re, Het e Ain. Essas são letras guturais. Temos as letras labiais, né? Que é um beit, um vav, um mem e um pei. Temos as letras palatares, que é um gimel, yud, um kaf e um kuf, tá vendo? Todas essas letras elas são importantíssimas de se guardar. Por quê? Porque através delas a gente vai aprender outros conceitos, não é? Dentro da Torá, que também são formas de gematria. Então a gente tem essas letras elas têm um porquê de ser assim, elas têm um porquê de estar organizado assim, o Eterno assim fez e ele desejou que fosse assim, porque também elas têm que ter esse formato e essa forma de ser para que elas possam ser substituídas, ou seja, eu posso trocar uma letra cultural por outra letra cultural. Então, se eu tenho um Ain, eu posso substituir pelo Aleph, ou pelo Re, ou pelo Het.
Qualquer uma dessas letras podem substituir uma outra, em todos os casos é assim. Então, eu tenho também as letras linguais, né? E tenho aqui a letra dental. As letras dentais, elas sibilam, né? Sempre faz aquele shin, né? Samer, zain, reish, sadik, tá vendo? Elas sempre vão depender desse desenho artesanal da boca. Então, é importante se saber isso, gravar isso, para que você possa se tornar um cabalista de primeira mão. Então, aprender o alfabeto hebraico é o primeiro passo, né? O último passo, os passos mais fortes que você vai dar é você aprender a gematria, porque também não adianta você aprender tudo isso se você não aprender as letras hebraicas, você não mergulhar realmente, você não pedir o Eterno para abrir isso para você de uma forma muito séria, né? Não se empenhar nisso, porque se vocês não conseguirem, simplesmente as situações vão se complicar, porque vocês não estão conseguindo se desenvolver dentro da Torá, e não vão conseguir se desenvolver. Ainda aqui, a gente ainda está num passo muito assim, pequeno, né, dentro da Kabbalah, mas que talvez para vocês sejam grandes. Então, é preciso realmente, talvez até a gente desacelerar um pouco o nosso curso, não sei, para ver se as pessoas conseguem pegar realmente. Não pode acontecer das pessoas ficarem confusas quanto àquilo que a gente está explicando, né? Ou eu não sei como surgem as perguntas elas têm que surgir em cima das nossas aulas, em cima daquilo que a gente está ensinando. Então, por quê? Porque vocês vão pegar e vocês lembram, estão fazendo um bebê agora. Então, como bebê, vocês têm que tomar o quê? Um leite, ser amamentado pelas letras hebraicas, como a gente vai ver em Paraxás futuras. Não adianta pegar Cabalá filosófica, ou Cabalá disso, ou Cabalá que está falando que se você fazer isso ou aquilo, se a sua alma não entender a Torá profundamente, o que vai acontecer? Você vai ficar imaturo quanto às questões da Torá. E essa imaturidade, essa falta de alimentação, não vai deixar você crescer dentro da Torá. E aí você vai chegar no ano que vem, você vai estar com a mesma Torá. No próximo ano, a mesma Torá. No próximo ano, a mesma Torá, e assim sucessivamente. Então é importante a gente percepcionar, a gente pegar, a gente anotar, a gente não é só na hora da aula, estudar, pegar os versículos, conferir também, né? Por quê? Porque tudo isso vai gerar em vocês uma sabedoria divina, uma sabedoria para que amanhã ou depois, né, as consequências da vida, a gente não sabe o que acontece, mas vocês possam estar realmente podendo seguir o estudo sozinho ou até acompanhado de outras pessoas que vocês podem estar ensinando, mas vocês não vão ser mais enganados. Vocês não vão ser enganados com traduções, vocês não vão ser mais enganados por causa daquilo que vocês não entendiam e agora vocês vão entender. Então é isso, é levar realmente a questão muito, 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 muito a sério. E a gente vai tentar trazer aqui para vocês o melhor ensino. A única exigência, né, é que vocês aprendam, né? Vocês sabem também que a gente precisa de tzedakah. Se a gente não tem tzedakah, como que a gente disponibiliza tempo para ensinar, ajuda outras pessoas que precisam também. Então a gente precisa de tzedakah. Sempre que vocês puderem ajudar a gente, ajudem, porque para que a gente possa estar dando o melhor ensinamento para vocês, né? A gente não cobra os nossos cursos.
mas a gente também precisa sobreviver. Então a gente pede que as pessoas que podem, as que não podem, se puder, quiser pedir ajuda, peçam. E se a gente tiver dinheiro, a gente vai ajudar. Então, vamos lá. O que acontece dentro disso tudo? Continuando aqui, gente. Então, eu vou usar, né, esse tipo de situação aqui, como a gente vai ver, para fazer também certos tipos de gematrias e descobrir certas situações dentro da Torá. Com isso, a gente pode formar novas letras. Por exemplo, na travessia do Mar Vermelho, né, encontramos no Midrash Meuritá que a primeira pessoa que pulou no mar, quando ainda estava aberto, foi Nachon, filho de Aminadav, o qual, com sua fé, estimulou os filhos de Israel a fazerem o mesmo, de forma que o mar se abriu, né, com um forte vento que movimentou as águas, formando um curso para a passagem do povo de Israel. O Raim Ben Atar, que era um rabino, né, Or Raim, em seu comentário de Torá, para Shanassô, explica que se aplicamos a substituição da última letra, né, do Nun, do nome Nachon, pela Lamed, conforme o grupo das dentais, teremos, então, a palavra Berrachou, né, perdão, Narrachou, que significa uma torrente, um turbilhão de água, ou seja, um forte curso temporário de água. Veja, o nome de um homem, ele se transforma porque nós fazemos aqui, ó, deixa eu vir aqui para baixo, para o nosso quadro, e colocar a palavra aqui para vocês entenderem. Então, eu posso ter aqui a palavra Nachon, né? Narrachon, com Nun, Reish, um Shin, um Vav e um no final. Então, eu posso ter a palavra Narrachon. E aí, o que acontece? Se eu pego e uso o sistema de troca, a última letra lá é um Nun, né? Então, vamos lá. Se é um Nun, eu pego a minha tabela aqui em cima. Eu tenho que ter a tabela, né? Essas tabelas ajudam muito. E aí eu pego aqui e vou ver qual é a letra que pode substituí-la. Tá vendo? Ó, dentro das letras linguais, eu tenho o Tav, o Nun, o Lamed, o Tet e o Dalet, tudo no mesmo grupo. Então eu posso substituir aquela letra lá por um Lamed. Vamos lá ver como é que vai ficar. Então eu substituo ela por um Lamed. Vou botar o Lamed aqui no final e a palavra mudou. Turbilhão de água, ou seja, naquele momento que Nachon, né, ele pulou na água e eu troquei o nome e se trocou um turbilhão de água. Imagine isso. Se tudo na Torá é formado por letras hebraicas, quer dizer que eu posso formar as coisas através das letras hebraicas. Posso criar mundos, posso criar esferas, posso criar movimentos, posso usar essas manipulações com as letras de uma forma agradável para que eu possa entender mais profundamente. Então, muito bem. O que acontece com isso, gente? O que acontece com isso é que a gente, então, está descobrindo que, na verdade, tudo que o Noah estava montando era um idioma, ele estava organizando esse idioma, né, para que com esse idioma as pessoas pudessem entender a Torá. Por isso que dentro de uma discussão hoje, uma pessoa, ela falou para mim, os rabinos falaram que não pode vender a Torá em outro idioma, que isso não existe, a Torá não pode ser traduzida. Realmente, pode. E ela falou, mas por que a Sefer vende tanto livro traduzido? Eu falei, olha, vende porque as pessoas compram. E as pessoas não sabem falar, no primeiro momento não sabem ler em hebraico, porque onde elas vão começar? Vão ter que ler o que está escrito. E não vão entender o que é a Torá. A gente lembra, então, que aqui na metáfora, a gente falou lá da letra Lamed, não é isso? E que dentro da... Um caderninho, por favor, aquele pequenininho. Que dentro da letra Lamed,
a gente tinha uma distância entre as sefirotes, ou seja, eu tenho aqui nas sefirotes uma distância, ó, da letra Lâmede, e nesse meio aqui, ó, eu tenho essa altura que está realmente, né, numa questão aí distante, e que a gente, através do mês de Tixerei, né, como a gente viu lá, através das nossas contas lá, que no mês de Tixerei, a gente fez essa ligação da letra Lâmede, e que através dessa letra Lâmede foi possível a gente recomeçar o nosso ano. E que através disso a gente então está montando de uma forma lógica, uma Torá lógica, né? Verdadeiramente uma união entre esses dois mundos. É lógico que a gente sabe, né, que essa união ela depende da gente juntar esses mundos e que a gente depende de estar trazendo eles para o nosso mundo. Como eu tenho um CRI adequado para receber essa divindade? Como eu posso saber como essa divindade vai agir? Qual é o método que eu uso aqui, na verdade, para que eu possa realmente entender essa questão aqui, ó? Ó, que daqui para cima eu preciso do lâmide, aqui embaixo não. Aqui por baixo, a minha arca ela fica 11%, né, abaixo da água. Ou seja, 11% aqui ela fica imergida. E aí é que está o grande, né, o grande entendimento. Se ela fica imergida 11 metros abaixo, e eu tenho 30, né, a altura dela ali é de 30, então quer dizer que quanto sobra? Né? Vão sobrar 19. 19, né? 1 mais 9 é 10, não é isso? Que é Sefirotes completo, e o que sobra abaixo, se eu boto aqui o nome do sagrado, segundo tetragrama, aqui eu tenho o Vav, que é 6, e aqui embaixo eu tenho o Re, que é 5. Logo eu tenho 11, não é isso? O resto da árvore já é uma outra situação. Então, na verdade, a arca está falando de quê? Está falando que um homem entrou cheio de animais numa arca, veio o elefante, veio a pomba, veio e todo mundo entrou ali, e aí ele apareceu lá na frente do dilúvio, ficou, né, um tempo ali na arca, e depois saiu com os animais, está vendo? Não é nada disso. Está falando de um sistema astral que foi começando a ser percebido pelo homem. Então, é por isso que aqui nós temos a letra Zayn, lembra que a gente estudou a letra Zayn? E a letra Zayn é exatamente essas três, né, essas 7 sefirotes que vão precisar dessa força divina para que chegue aqui a melhor condição. Só que nós andamos na luz, nós vivemos na luz total e não entendemos isso. A luz ela nunca para de descer. A gente tem a ideia de que a luz é só a luz do sol e etc. Não, o sol ele não para de funcionar. Ele só fica num lado durante um período e o outro lado do planeta durante outro período, e assim é. Menos nos polos, que os polos a vida é mais difícil, né? A gente sabe disso. Ou seja, a gente sabe que os extremos geram vidas difíceis, né? Isso é uma metáfora já dentro da Torá, sabendo que lá a vida é muito difícil justamente porque as pessoas levam tudo ao extremo, né? Noa, ele nasceu circuncidado, né? E ele guarda a Arca da Aliança, né? Então, essa Arca da Aliança, sim, essa Arca da Aliança, né? E qual é a Arca da Aliança? Guardar o órgão sexual, tanto masculino como feminino. A arca também é o corpo humano, tá vendo? Então,
O que é a nossa arca? A arca, ela é a percepção que nós temos de um ano. Durante esse um ano, a gente vai ter vai começar a seguir uma vida com a divindade, e aí a gente está numa arca. Nesse mês, que vai ser o mês de Resvan, que vai acontecer esse dilúvio, o que acontece? A gente já está sentindo os impactos das ondas. Vocês já estão sentindo? Hã? Então, Sim. estão sentindo, né? Então a gente sabe que a gente começa a sentir os impactos da onda. Então, o que acontece? A gente pode, de repente, quebrar isso correndo atrás de milagres. Aí o Eterno fala assim, não, pode, ele não está querendo a responsabilidade dele, deixa ele lá, tira o peso dele, tira o peso de cima dele, ele não vai fazer ticum não, deixa acontecer um milagre com ele, deixa ele ser muito feliz, e aí o que vai acontecer, gente? Você não cumpriu sua missão. Aqueles que estão sofrendo, que estão entendendo, que já entenderam, né? Eles entendem que, na verdade, esse sofrimento é nada mais, nada menos do que a falta do divino com eles. Ou seja, quando a pessoa começa a percepcionar, ai meu Deus, por que eu estou passando por isso? Poxa, eu não tenho aquele carro que eu queria, eu não tenho um emprego que eu queria, eu estou desempregado. Tal. O que a pessoa está fazendo? Ela está não aceitando o seu ticum. Não que ela não tenha que correr atrás de trabalho, não que ela não tenha que querer coisas melhores, não é isso. Mas se isso acontece, é porque ela não está seguindo, aceitando o seu ticum, e ainda diferente disso, ela não está consertando o seu CRI. Ao invés de consertar o seu CRI, o que ela vai fazer? Ela vai perder tempo exatamente fazendo aquilo que ela não tinha que fazer, que era tá tentando consertar esse CRI, e aí ela não conserta, o que acontece? Ela vai ficar nessa repetição aí para sempre, para sempre. Nasceu, morreu, vai continuar, aí chega alguém, ela conta uma história triste, mas ela não muda, entendeu? Então, aí o que acontece? Se ela não muda, então a culpa não é de ninguém, senão dela mesma. Nem do Eterno não é, porque é através desse ticum, é através de entender que existe um erro e que o erro está em você, né? É que você vai entender, né? Exatamente como a Torá funciona. Então vamos lá, vamos ver aqui, vamos ver. Aqui eu tenho a palavra, ó, que está descrita lá em Bereshit 6:8. Vamos olhar aqui, Bereshit 6:8. Está aqui 6:8, né? Noé, então, olha lá, vê Noah, tá vendo? Noé, e Noah, na verdade, né? Noah é só esse nome. Aí tem a palavra matzah, porém, né? Aí tem a palavra graça, Ham, né? Beinei, Adonai, ou seja, a gente sabe que Enai, né? Olhos, né? E que, então, ele achou nos olhos de Hashem, ele achou graça. Olha, isso quer dizer, então, que se ele achou graça, é porque aqui está querendo dizer alguma coisa. É possível achar graça aos olhos do Eterno, né? E aí, se você fala que ele achou graça, o Eterno mandou um dilúvio, imagina você ver toda a humanidade morrendo, e etc., né? Aquela catástrofe toda. Mas aqui, graça e Noa são as mesmas letras, observem. Só que elas agora elas estão no espelho. É como se você colocasse um espelho aqui na frente e começasse a olhar e percepcionar agora a Torá através de um espelho. Quer dizer, ela não é mais aquilo que era. Não, em algum momento você vai ter que olhar essa Torá no espelho, e essa Torá, então, ela vai ser muito, muito diferente
daquilo que você imaginava até então. Olha lá, ela é um espelho, né? E você imaginava alguma coisa, só que agora, quando você pega a palavra aqui, no nome Noa, e você bota esse nome dentro do espelhinho ali, ó, o que que acontece? Ele agora, olha lá, Noa, como está aqui no texto, ó, Num e Re, Noa. Aí você vai pegar ele e vai colocar ele no espelho. O que que acontece quando a gente bota alguma coisa no espelho? O que que acontece, gente? As Inverte a imagem. Isso. Então a gente está vendo agora que, olha, a gente vai inverter a nossa imagem aqui, ó. E aí o que que vai acontecer aqui, gente? A gente vai ter uma nova palavra sendo formada. Já não vai ser Noa, mas vai ser Ham. É lógico que o no final ele muda, porque ele fica sofite, né? A gente aqui está dando só um exemplo, ó. Mas a gente tem a palavra Ham, que é graça. Quer dizer, se eu olho para a história do jeito que ela é, um monte de seres humanos morrendo, afogando, e aquela história toda, e a gente com aquele medo todo, então eu não estou percepcionando, né, o que é a Torá realmente. Então quer dizer que o dilúvio foi o quê? Foi um ato de graça, não é? Ou seja, a Torá está sendo ensinada para mim e eu estou aprendendo a Torá que não teve nada daquele sofrimento que os religiosos inventam e colocam. E por que que eles colocam? Porque Deus fez a Torá assim exatamente para que só no final as pessoas pudessem perceber o que era a Torá. Antigamente ninguém sabia, se discutia o texto, traduzido e etc, né? Não era assim que se fazia? E aí as pessoas traziam ali dentro da Torá, não, que é isso, que é aquilo, não, de repente é uma outra questão, e a gente vai falar muito de reencarnação, principalmente nessa paraxá também. Amanhã eu espero já estar o material pronto para vocês, para a gente falar disso. Veja, então a história aqui começa a, a mudar um pouco. Diz aqui, ó, na primeira leitura de Noa, do 6:9 ao 22, tem 5 vezes a palavra Elohim. Lembra que a gente tem que contar? Se a gente faz uma leitura sem saber o hebraico e sem contar, o que que vai acontecer? A gente não vai entender o texto. É por isso que a Torá, ela contada, ela é diferente da Torá, que é somente lida na tradução. Tá vendo aqui na tradução? Não tenho nada. A gente ficou só lá na primeira parte lá, que não era bom, né? Então, o que que acontece? Se eu conto daqui para baixo, não é isso? Deixa eu conferir aqui de novo o número que a gente tem que ler, do 6:9 ao 22, então eu estou no capítulo 6. Então eu vou contar aqui, vamos lá, 5 vezes a palavra Elohim. Ó. A primeira vez a palavra Elohim, só que aqui eu gostaria que vocês atentassem que essa palavra Elohim, ela não está sozinha. Ela está acompanhada de um re, tá vendo? Então vamos lá, vamos continuar. Então eu tenho uma vez a palavra Elohim aqui em cima com re. Agora, aqui eu não tenho, tá vendo? Aqui eu tenho o nome de Noa e seus filhos. Aqui no 11 eu tenho mais uma vez, né, a palavra Elohim com re. Aqui no meio desse texto aqui, entre esses dois reis, vai ter coisas incríveis para a gente estudar e entender. Mas o que eu quero aqui é ver até o número 22, quantos Elohims eu tenho. Por enquanto eu detectei 2, 3, tá vendo? 3 Elohims. 4 Elohims. Será que vai ter mais de 5? Vamos ver. Olha lá, aqui eu não tenho a palavra Elohim. Nem aqui eu tenho a palavra Elohim, né? Nem aqui eu tenho a palavra Elohim. Podem ver, ó, não existe. No 17 também não tem a palavra Elohim. No 18 também não tem, né? No 19 também não tem a palavra Elohim.
No 20 também não tem a palavra Elohim. No 21 também não tem a palavra Elohim. E aqui no 22 fechou com a palavra Elohim. Muito bem. Moré, mas ficar contando as coisas toda hora é um pouco chato. De repente, a gente pode ser que a gente não vai entender, né? Mas o contar é a coisa mais legal que tem, porque os nossos sábios fizeram isso. Por isso é que a gente tem hoje a Torá como ela é. Vamos lá. Aqui, ó, aparece 5 vezes a palavra Elohim, sendo que 2 vezes nós temos, né, a palavra, a letra Re na palavra. Ok. Nessa palavra Elohim, a gente sabe e já estudou que existem os sarins. Os sarins são 70 anjos da nação, como a gente viu lá das nações, que foram construídos para o eterno, por isso cada nação tem um anjo. Ou seja, cada anjo seria aquela força daquela nação. A gente vê isso muito no livro de Daniel. Por isso que existe aqueles pontos ali em cima, é, exatamente em cima e embaixo da palavra Elohim, lá no começo de Bereshit, e todo local que tem a palavra Elohim foi Deus que criou esse Elohim, a natureza, esses poderes. Isso não quer dizer que o Elohim também é duro, mas a natureza, ela é dura. Se você para ver um programa animal, você se assusta, porque você vê o leão matando, né, uma zebra, matando um outro animal, o jacaré, de repente o bichinho está lá na beira da água, ele vem e ataca. No mundo dos insetos é a mesma coisa. Então, tudo isso é muito complexo de você entender. Nós que estamos ainda acima da cadeia alimentar, a gente ainda tem foge um pouco dessas coisas aí, mas ainda assim nós vivemos sendo caçados por humanos também, né? Todo dia tem alguém que vai fazer mal para alguém, infelizmente. E aí o que que acontece, gente? A gente pega aqui a palavra Elohim, ó, e lá tinham 5 vezes, né, que falam dos 70 sarim, não é isso? E aí a gente acha aqui, tirando os zeros, o número 14, tá vendo? Então eu tenho 1, mais 3, mais 5, mais 1, mais 4, 14. E 14 também é o nome Davi, né? Se eu tenho Davi, que é 14, não é? E dentro disso eu multiplico por 5, que são as 5 vezes a palavra Elohim que tem no texto, eu cheguei o quê? Que o que eu estou falando aqui, olha, é uma coisa codificada onde? Dentro da Torá. Moré, onde que o senhor, onde que as pessoas cheguem e falam, mas da onde o senhor tirou o nome Davi? Ué, Davi é um nome divino. Não está se referindo a um homem, está se referindo ao planeta Terra. Um homem teve uma história baseada, e ele foi um rei de Israel, e se colocou em cima da história dele o que é a Torá. Então quer dizer, Moé, que a Torá não é nada o que acontece aqui nesse mundo, não no mundo, é o que acontece no universo, mas é tudo na linguagem da nossa alma, tá entendendo? Todo mundo que vier para esse plano vai depender passar por esses Elohims, vai depender entender desses segredos de Torá para chegar e quebrar toda aquela massa intelectual em cima de um monte de conversa fiada, uma conversa mole, etc. Porque agora é o texto que está mostrando para nós, não é? O texto está mostrando para nós que esses 70 sarins está codificado no texto, exatamente a gente fazendo a somatória, não é isso? E dentro dessa somatória, a gente então chega dentro daquilo que tem que ser. Agora, se o nome Elohim ele tem gematria 86 e eu somo mais um Re, então ele não vai ser mais 86, ele vai ser 91, não é? E 91 não é só um terrilim, mas é o nome Yud-Kei, Vav-Kei, né? Que é o tetragrama sagrado, Yud, Re, Vav, Re, mais o nome Shaddai, mais qual nome? Vamos lá. 91 mais 91 é 120. 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 91 mais 91
91 é Yud Kei Vav Kei, mais vou botar o número do nome, né? Que é 65. Qual nome tem gematria 65? Adonai. Então, tá vendo? Esses dois nomes vão me dar o nome, número 91. Tá vendo que então, aqui nessa questão desse slide que a gente está falando, a ação aqui é da força divina que está sobre o Sol e está sobre a Lua. Não é? Não, sobre a Lua não, sobre o nosso mundo, perdão. Então é a força que está em Tiferet e a força que está no nosso mundo, porque o nome Adonai, ele é o nome que está aqui embaixo, tá vendo? Então, a gente descobre que dentro disso tudo não existe mal nenhum, tudo é divindade. Agora, a luz da divindade, ela vai chegar conforme a gente interpreta tudo. Por exemplo, para que Deus criou os 70 sarins? Ele criou os 70 sarins porque cada um tem o seu papel. E dentro desse momento, alguns cabalistas vão falar que os sarins querem brigar com o próprio Deus, lógico que não é uma briga e tal, e que eles querem destruir a humanidade, não é isso? Imagine você num planeta como o nosso, pequeno, no meio do nada, com toda a percepção que a gente tem, com tudo que nós temos, justamente num local adequado para a gente viver o nosso CRI, ou seja, nós temos esses órgãos que têm essa percepção, mas esses órgãos eles não captam muita coisa da percepção. Então, eles não captam onda de rádio, raios ultravioletas, nada. Existe um mundo imenso que a gente não consegue captar. Isso não só de sons, mas de percepções que a gente não consegue, dentro desses 5 sentidos, captar. E muita gente não consegue captar com os seus sentidos mais espirituais a presença divina. Então, é dentro desse conceito que a gente quer chegar, e é dentro dessa questão que a gente quer que as pessoas entendam que tá bom, as nossas aulas falam de 70 sarim, vão falar de algumas coisas, mas que todos eles são servo do único e verdadeiro Deus, né? Todos eles estão a trabalho do Eterno, e também a nosso trabalho. Agora, se a gente entende bem a Torá e a gente começa a ver as coisas, nada que a gente não mereça vai chegar até a gente, porque não é possível que depois de eu ver um livro tão perfeito como esse, entender algo tão perfeito como esse, eu ainda vou acreditar no acaso, não é? Que existe algum erro em relação a tudo aquilo que o Eterno está permitindo que aconteça comigo. Muito bem. E aí a gente vê aqui, ó, a gente vai falar mais, nossa aula está acabando, amanhã vai ter mais aula sobre isso. A gente aqui tem, ó, 2 árvores. Lá no jardim tinha 2 árvores, a árvore do bem e do mal, não é isso? Lá, ela existe, ó, ela existe e ela gera uma folha muito, muito terrível. É uma folha que é uma árvore totalmente negra, né? E a gente vai entender isso aqui nessas aulas. Aqui não, aqui ainda que tenha a mão esquerda do Eterno, ó, e a mão direita, o Yud Kei Vav Kei segura quem? Elohim. Se o Yud Kei Vav Kei não cobre Elohim, vai dar um problema danado. Aí vai ter esse dilúvio, tá bom?